Maturação morfológica. Observações da maturação morfológica implicam necessariamente no envolvimento de medidas antropométricas que procuram oferecer informações relacionadas ao crescimento físico, particularmente no que se refere à estatura, seus segmentos, altura troncocefálica e comprimento de membro inferior e peso corporal. Registros na literatura apresentam 3 opções em que as medidas antropométricas podem ser empregadas como indicadores de maturação morfológica. A primeira, mediante verificação da idade em meses e anos, com que a estatura do jovem se iguala à estatura esperada para sua idade e sexo, indicada por dados de referência normativa relacionada ao crescimento físico. Suponha-se, hipoteticamente, um rapaz com 10 anos de idade e medida de estatura equivalente a 131 centímetros. Ao recorrer à referência normativa para crescimento estatural sugerida pela Organização Mundial da Saúde, verifica-se que a estatura esperada para o mesmo sexo e idade é 138,8 centímetros e que a idade equivalente à medida de estatura apresentada pelo jovem corresponde a 8 anos e meio. Logo, o jovem em questão demonstra maturação morfológica tardia, com a defasagem próxima de 1 ano e meio, 10 anos versus 8 anos e meio. A identificação da idade com que ocorre o pico máximo de velocidade de crescimento da estatura tem se caracterizado com outra opção associada à maturação morfológica. Por esse recurso, admitindo que o pico máximo de velocidade de crescimento da estatura se caracteriza como indicador do momento em que ocorre o crescimento máximo da estatura do jovem. Nesse caso, a maturação morfológica é analisada em unidades de tempo, expressas em meses e anos, antes e após a idade de ocorrência de pico máximo de velocidade de crescimento da estatura. Para tanto, torna-se necessário envolver o jovem em sucessivas medidas de estatura por vários anos em intervalos de tempo regulares, a cada 3, 4 meses aproximadamente, o que solicita a reunião de dados longitudinais da estatura do jovem por anos consecutivos. Contudo, em observações transversais, quando se tem medidas antropométricas do jovem em apenas um único momento, recorre-se a modelos matemáticos capazes de predizerem a distância em anos e meses, em que o jovem se encontra, antes ou após de sua idade de ocorrência do pico máximo de velocidade de crescimento da estatura. Para exemplificar a sequência dos procedimentos empregados para estimar a distância em que um rapaz se encontra de sua idade de ocorrência do pico máximo de velocidades de crescimento da estatura, supõe-se, hipoteticamente, os dados. Desse modo, mediante estimativa envolvendo medidas antropométricas, assume-se que o jovem tratado no exemplo apresenta uma maturação morfológica tardia, equivalente a 2 anos e 4 meses do seu pico máximo de velocidade de crescimento da estatura. A terceira opção empregada para a análise de maturação morfológica refere-se à determinação da proporção da medida de estatura presente do jovem. Essa técnica, obviamente, requer conhecimento da medida de estatura adulta predita do jovem, a qual é estimada por intermédio de modelos matemáticos que envolvem dados sobre a estatura dos pais. Nesse caso, chama-se atenção para o fato de que todo o processo de predição deverá gerar erro de estimativa associado. Portanto, na determinação da estatura adulta predita, não se pode deixar de reconhecer eventual presença desses erros de estimativa de alguma magnitude. O
prognóstico sobre a estatura adulta com o emprego de modelos matemáticos pode ser estabelecido com o uso das medidas de estatura, peso corporal, média das medidas de estatura dos pais biológicos e idade em fração milesimal do jovem no momento da observação. A medida de estatura do jovem deverá ser corrigida mediante a adição de 1,25 centímetros, por conta da diferença entre as medidas de estatura em pé e em supinação. Porém, não é o caso da média das medidas de estatura dos pais, em que o modelo matemático considera medidas realizadas com o sujeito na posição ortostática. A estatura adulta predita deverá corresponder a um modelo de regressão linear, cujos coeficientes de ajustes para cada variável são apresentados mediante tabelas, tendo em conta a idade cronológica e o sexo do jovem. Por esse procedimento, as interpretações da maturação morfológica deverão ser realizadas por intermédio da conjugação de informações associadas à medida de estatura adulta predita e à medida de estatura do jovem no momento da observação. O valor resultante dessa relação representa a proporção da estatura adulta alcançada até o momento da observação, que deverá ser comparada com referenciais normativos sugeridos com base em estudos populacionais. Com o objetivo de exemplificar a utilização dos procedimentos de análise da maturação morfológica, mediante envolvimento de estimativas de estatura adulta predita, supõe-se, hipoteticamente, uma moça com as características. Inicialmente, para a utilização dos coeficientes de ajustes no modelo de regressão linear, estabelece-se a idade do jovem em anos e meses, 10 anos e 11 meses. Depois, procede-se à determinação da idade cronológica em fração milesimal, em que 2017 e 2006 representam o ano da observação e o ano de nascimento do jovem, e 285 e 386 representam a milionésima parte do ano, a que correspondem os dias 15 de abril e 22 de maio, respectivamente. Na sequência, adiciona-se 1,25 à medida de estatura do avaliado e calcula-se a média das medidas de estatura dos pais biológicos. Mediante a relação entre a estatura presente e a estatura final adulta predita do jovem, tem-se a proporção de estatura atingida até o momento da observação. Ao recorrer aos referenciais normativos, verifica-se que a proporção da estatura adulta predita atingida pela moça, considerada no exemplo, no momento da observação 89%, é discretamente superior e preconizada para moças de mesma idade, 87,3%. Desta forma, pode-se inferir que, no momento da observação, a moça em questão apresentava indícios de uma maturação morfológica mais avançada, equivalente aproximadamente à idade de 11,5 anos.